Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje vamos estar dando continuação à dilatação térmica. Vamos estar falando de dilatação superficial, dilatação volumétrica, dilatação dos líquidos, dilatação dos gases. Dilatação superficial. Dilatação superficial, aqui nós temos uma chapa com área inicial aqui. Essa chapa, ao ser aquecida, ela vai sofrer uma expansão. Esse aumento aqui a mais na chapa é a dilatação que a chapa sofreu, ok? Essa dilatação, ΔA, aqui, é igual à área inicial da chapa, vezes beta, vezes a variação de temperatura ΔT aqui. Esse beta é o coeficiente de dilatação superficial. E o beta é igual a 2 vezes alfa, tá? Que é o coeficiente de dilatação linear. Na dilatação volumétrica, o que vai mudar é que em vez de duas dimensões, como ocorreu aqui na dilatação superficial, vai estar ocorrendo um aumento, né? Quando aquecido, aí um aumento, nesse caso, ΔV. Esse ΔV é igual à dilatação volumétrica, né? Vai ser o volume inicial aí desse cubo vezes gama vezes ΔT. Esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, o alfa, certo? Além disso, eu falei aqui que ele, no caso de expansão, dilatação, aumento, mas poderia ser uma contração térmica. Se essa chapa sofreu um resfriamento, ela tende a voltar ao seu tamanho original, inicial, sua área inicial, e aí nós teríamos uma contração térmica, uma redução nesse valor de ΔA. Então, nesse caso aqui, aumentou, ΔA será positivo. No caso de ocorrer uma redução de tamanho aí da chapa, nós teríamos um ΔA aqui negativo, porque a temperatura teria uma variação negativa. Da mesma forma, vale aqui para o caso da dilatação volumétrica. Exemplo: uma chapa de chumbo tem área de 800 cm² a 10 graus Celsius. Determine a área de sua superfície a 60 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do chumbo é 27 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, nós temos aqui o coeficiente de dilatação linear, certo? Que no caso aí é o alfa. E não temos o coeficiente de dilatação superficial. Vamos ver como é que procedemos. Então, eu tenho aqui uma área inicial. Se houve um aumento de temperatura de 20 para 60 graus Celsius, esse material vai se expandir, certo? O beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vai ser 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Como o alfa aqui é 27 vezes 10 a menos 6, ele é substituído aqui. Então, o que nós temos? 2 vezes 27, 54 vezes 10 a menos 6. Então, a dilatação aí, o ΔA, será a área inicial, que no caso aqui é 800 cm², vezes o coeficiente de dilatação superficial, que nós acabamos de encontrar 54 vezes 10 a menos 6, e a variação de temperatura, 60 menos 20, igual a 40. Temos aqui a variação de temperatura. Multiplicando 800 vezes 54 vezes 40, nós temos aqui 1.728.000. Esse 10 a menos 6 a gente conservou. Essa parte aqui, ó, cancela, esse grau Celsius cancela com grau Celsius aqui. O que nos dá aqui uma variação aqui de, correndo a vírgula aqui, que é menos 10 a menos 6. Vamos correr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficou 1,728 cm². É a dilatação, tá?
Então, mas a questão aqui pergunta determina a área de sua superfície a 60 graus Celsius, e não a dilatação. Então, a área será igual à área inicial mais a variação de área, ou seja, a dilatação. Como a área inicial que é 800 mais 1,728, teremos 801,728 centímetros quadrados. Aqui nós temos o caso da dilatação de líquidos, né? Então, temos um recipiente, né, de volume inicial. Esse recipiente se encontra cheio aí até a borda, com temperatura inicial. Ao aquecermos, né, esse recipiente, o líquido também sofrerá um aquecimento. Então, tanto o recipiente se dilata, quanto o líquido se dilata. Então, aquecendo, o que vai acontecer? Parte desse líquido vai se dilatar mais facilmente do que o recipiente, o líquido se dilata mais facilmente, consequentemente haverá um líquido aqui extravasado, ou seja, que a gente chama de ΔV aparente, tá? Ocorrerá aqui um derramamento desse líquido, uma vez que ele estava cheio até a borda aí. Então, a dilatação do líquido é igual à dilatação aparente, essa parte que sobrou, mais a dilatação do recipiente. Observe que o recipiente também ocorreu uma dilatação, certo? Mais o que se derramou aqui, ó. Então, a dilatação do líquido é essa dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Exemplo: um recipiente de ferro contém até a borda, então está completamente cheio, 100 centímetros cúbicos de álcool a temperatura de 20 graus Celsius e é aquecido até 60 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação linear do ferro de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1 e o coeficiente de dilatação do álcool de 1,1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, calcule a dilatação do recipiente, certo? Então, nós temos aqui que o recipiente apresenta 100 centímetros cúbicos, temperatura inicial 20 graus Celsius, foi aquecido até 60, então nós temos aqui a variação de temperatura de 40, e nós temos aqui o coeficiente de dilatação linear, tá? Só que como esse coeficiente de dilatação é linear, nós temos que transformar no coeficiente de dilatação volumétrico, ou seja, 3 vezes esse valor de 1,2. O que nós teremos? Que o gama do recipiente, o coeficiente de dilatação volumétrico, será 3 vezes alfa. 3 vezes quanto? 1,2 vezes 10 a menos 5. Ficou igual a 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, agora vamos encontrar aí a dilatação do recipiente, uma vez que nós já temos aqui o gama. Será ΔV do recipiente igual ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. O volume inicial é 100, o coeficiente é 3,6 vezes 10 a menos 5 e a variação de temperatura 60 menos 20, 40 graus Celsius. Multiplicando esses valores, nós vamos obter aqui 14.400. Esse 10 a menos 5 a gente conserva. Tirando da notação científica, nós vamos correr aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes para a esquerda, o que nos dá 144 centímetros cúbicos. Ok? Então, nós tínhamos 100 centímetros cúbicos e agora houve um acréscimo, houve uma dilatação no recipiente. Então, o volume aumentou. Ok, pessoal? Letra B, a dilatação real do líquido. Então, a dilatação do líquido será o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido vezes a variação de temperatura. O que nós temos? Como o volume inicial aqui do líquido é 100, é igual ao volume do recipiente, nós precisamos de um recipiente aí para esse líquido, certo? O coeficiente de dilatação do álcool é 1,1 vezes 10 a menos 3, já está pronto, não precisa transformar nada, foi substituído aqui. E a variação de temperatura foi a mesma, 60 menos 40, tanto o recipiente quanto o líquido
sofreram a mesma variação de temperatura. Então 100 vezes 1,1 vezes 40 dá 4.400 vezes 10 a menos 3 eu conservei. Tirando a notação científica, como é negativo, corre para a esquerda. A vírgula fica aqui no final, ó, 1, 2, 3. 4,4 centímetros cúbicos. O volume do álcool derramado. O volume do álcool derramado é aquele volume aparente que eu mostrei na equação no slide anterior. Então, o volume derramado será o volume do líquido menos o volume do recipiente, certo? Então, vai ser 4 vezes 4,4 menos 0,144, que dá igual a 4,256 centímetros cúbicos. Dilatação anômala da água. Isso aqui é um caso interessante da gente se falar, para que vocês não pensem que toda vez que os materiais, substâncias sofrem aumento de temperatura, elas sofrem aumento de volume. Nem sempre. A água é um exemplo, é uma exceção desses casos. Por quê? Porque de 0 a 4 graus Celsius, certo? Se nós observarmos aqui o volume da água, há uma redução no volume e não um aumento. Então ela reduz de volume. A 4 graus Celsius ela volta a aumentar de volume. Ou seja, aumentou a temperatura e a água ocorreu uma redução do seu volume, certo? A água possui o volume mínimo aí a 4 graus Celsius. E isso possibilita um fenômeno bastante interessante, que é o seguinte: quando você coloca gelo em água, o gelo ele fica submerso. Por que o gelo fica submerso? Como o gelo apresenta maior volume para a mesma quantidade de água, ele se torna menos denso do que a água. Se ele se torna menos denso, ele acaba subindo e ficando na parte de cima da água, certo? Isso possibilita que regiões onde há congelamento de lagos, por exemplo, que os peixes não morram. Por quê? Porque a parte de dentro do fundo do lago, né, determinada região, ele não se congela. Essa parte de cima se congela, forma uma camada. Essa camada, como o gelo, apesar de nós estamos falando de gelo, ele é um isolante térmico, ele não vai permitir a troca de calor entre um ambiente externo com o ambiente interno. Consequentemente, essa água se mantém a uma determinada temperatura, certo? Que seja suficiente para não se congelar, ok? E isso possibilita que esses peixes sobrevivam. É lógico que não é qualquer tipo de peixe, sabe? Já são peixes adaptados àquelas condições daquela região, tá? Se você pegar um peixe aqui de uma região tropical e levar para esse local, ele não vai sobreviver. E aqui nós temos um caso da dilatação dos gases, né? Então os gases, ele também vai ocupar o volume em que ele se encontra, tá? Ele precisa de um recipiente, assim como o líquido. No caso aqui nós temos o balão como exemplo. No caso do balão como exemplo aqui, o que acontece? Essa parte do ar que está aqui dentro é aquecida com a chama, certo? Parte desse ar vai aumentar, a pressão aqui, parte desse ar sai. Esse ar que fica na parte interna fica menos denso, certo? Do que o ar que está na parte externa. Esse balão sofrerá uma força de empuxo aqui e ocorrerá que ele vai subir, certo? Então, no caso dos balões, nós temos uma dilatação de gás. Beleza? Obrigado pela atenção e até a próxima.